Vamos sentindo assim essa música bendita que nos eleva espiritualmente para o contato maior com a espiritualidade amiga. Pedimos que os nossos irmãos espirituais, emanados do Pai Criador, possam estar conosco na realização dessa palestra, desse Evangelho, mais uma vez. E que essa luz se estenda sobre todo o nosso lar, todos os nossos entes queridos que moram em nossas casas. E pedimos também que, da mesma forma, essa luz possa iluminar todos os nossos inimigos que nos querem mal, nos perseguem e caluniam, sejam eles encarnados ou desencarnados. E se tiver algum irmãozinho perdido no nosso lar, que possa ser levado para o esclarecimento espiritual, para a Casa Espírita Maria de Nazaré. E dessa forma, agradecendo tudo aquilo que temos recebido e tudo aquilo que temos de bom em nossas vidas, vamos pedir ao Pai para que olhe para os nossos irmãos menos afortunados, que precisam do alimento, da ajuda, de um abraço, de um sorriso ou de uma palavra amiga. Pedimos pela paz universal entre os homens, principalmente no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E pedimos dessa maneira por todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular, Casa Espírita Maria de Nazaré. Oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Não sei essa cor. Boa noite a todos. Agora sim. Boa noite a todos. Desculpe aí os problemas técnicos. Ainda bem que a Fabiana está do meu lado aqui para me ajudar. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É importante afirmar que hoje nós falaremos sobre a influência dos astros, sobre a influência dos planetas em nossas vidas. O que vocês acham? Será que os planetas interferem em nossas vidas ou não interferem? Será que a nossa sorte está escrito nas estrelas? Bom, existe a astrologia e a astrologia é considerada por muitas pessoas uma coisa importante. Para nós espíritas, temos a compreensão de que não é a estrela que define o nosso futuro, nem a conjunção planetária que vai definir como nós seremos no futuro. O que na verdade existe, sim, é a interferência da natureza em nossas vidas. Por exemplo, há tipos de animais que existem no pequeno pântano que não existe em nenhum lugar do mundo. Ele pode existir na Nova Poá, por exemplo, mas de repente ele não vai existir em nenhum lugar do mundo, que é chamado uma raça endêmica, uma espécie endêmica de Nova Poá. Nas florestas brasileiras, nós temos vários tipos de espécimes de animais que são dessa forma, que só existe em um determinado local, porque aquele local propiciou o crescimento daquela espécie, seja ele vegetal ou seja ele animal. Por que isso? Porque a temperatura da água, a temperatura do sol, o clima, né, o terreno é favorável para o surgimento daquela espécie. Então aquela espécie já estava lá como se fosse em forma de
de semente que floresceu no momento certo, surgindo naquele local específico. E no planeta Terra? Isso também acontece com todos nós. Nós somos influenciados pela natureza que nos cerca. Então, se não chove, por exemplo, automaticamente teremos um tempo mais seco e uma situação desconfortável nas vias respiratórias. Se moramos no deserto, essa tendência é maior. Então nós percebemos que as características físicas das pessoas é determinado pela localização geográfica e pela composição territorial daquele local. Então os árabes, por exemplo, têm um nariz mais avantajado, né? Por quê? Porque o nariz avantajado o ajuda no viver naquele tipo de ambiente. Se a gente pegar, por exemplo, os negros, a sua origem é África, eles têm o quê? Uma pele escura, muita melanina, exatamente para poder ter uma maior resistência ao clima. O seu cabelo, que é enrolado, ele é bem fino, muito mais fino que do homem branco, exatamente para poder circular o ar entre o cabelo e o couro cabeludo, facilitando assim a sua convivência naquele ambiente específico. Então, o local, a natureza, interfere na vida, interfere no surgimento de novas espécies, interfere no surgimento da vida e no fim da vida. Nós podemos perceber isso muito claramente com a Lua. A Lua, quando ela está cheia, ela é o melhor momento para se pescar. Para quem gosta de pescaria, é o melhor momento para se pescar. E também dependendo da posição da Lua, do tipo da Lua, se é a Lua nascente, crescente, cheia, etc., ela vai definir a maior quantidade de partos ou não. Isso é uma coisa científica, não é achismo. Então a Lua interfere em nossas vidas, sim. Então quando você está lá na praia, por exemplo, se é lua cheia, a tendência a ter uma cheia do mar, né? Uma aproximação maior do mar a água do mar junto às pessoas, né? Aumento da altura da praia, etc. Então, coisa que interfere. O Sol, por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra faz um movimento de rotação e translação. Conforme o planeta Terra vai fazendo um movimento de translação, que é em torno da estrela Sol, a nossa estrela, tem um momento que é mais propício ao tempo quente, que é o calor, o verão, né? E tem aquele momento que é mais propício ao inverno, quando a Terra está mais distante da Terra. Ou melhor, o hemisfério sul, no nosso caso, vivemos no hemisfério sul, ele está mais distante do Sol. E quando é verão, o hemisfério sul, no nosso caso aqui, Brasil, está mais próximo do Sol. Então há uma interferência. Se a estrela se aproximasse do planeta Terra alguns metros, seria suficiente para o fim da vida que conhecemos no planeta Terra hoje. Então o astro, a natureza, o Sol, as estrelas, os planetas, o satélite, Lua, interferem na vida aqui no planeta. Nós sabemos que a extinção dos dinossauros, uma das teorias aceitas, é a queda de um cometa, né? Esse cometa fez com que o asteroide caísse aqui na Terra e provocou a extinção. Por quê? É como se fosse uma grande explosão nuclear que subiu muita poeira, tirou oxigênio. Isso levou à morte dos dinossauros, dando a possibilidade do desenvolvimento dos mamíferos no qual nós nos encontramos, né? Nós pertencemos à espécie de mamíferos. Então, assim, há uma ligação de tudo.
né? O Sol interfere, a Lua interfere, os outros planetas interferem. Agora, falar que a nossa sorte vai ser definida pela conjunção dos planetas, das estrelas, aí já é uma outra conversa. Nós não temos provas científicas de que isso de fato aconteça. Então, para nós espíritas, nós não aceitamos a astrologia. Nós acreditamos sim. O que define a suposta sorte do sujeito histórico, do sujeito, quando eu digo da espécie humana, é de acordo com aquilo que ele fez em várias vidas no passado. Então, baseado nessas vidas sucessivas, é que vai definir sua vida no futuro. Isso, o que é sorte do ponto de vista material aqui, muitas vezes pode ser um tremendo de um azar do ponto de vista espiritual. As pessoas, eu tenho sorte, eu nasci em berço de ouro, né? Tenho uma vida boa. Sim, mas do ponto de vista espiritual, isso é apenas um instrumento para o seu desenvolvimento espiritual. Isso não define, de fato, a sorte do espírito. Todos os espíritos são amados por Deus. Nenhuma ovelha irá se perder no rebanho de Jesus. Então, para Jesus, não há diferença entre rico, pobre, negro, branco, amarelo, vermelho e assim por diante. Não há essa interferência. Então, o que define que hoje você nasceu numa família pobre ou você nasceu na família rica é porque você precisa daquilo para o seu desenvolvimento espiritual. Ou pode ter sido que você tenha nascido, ou pode ter ocorrido que você tenha nascido com uma missão específica de ajudar os mais necessitados. Isso pode ocorrer. Mas isso não é definido pela conjunção dos planetas, né? Conjunção das estrelas, etc, etc, etc. Nós sabemos sim que há uma interferência para o surgimento da vida e para o fim da vida. Nós sabemos sim que o planeta Terra, para ter esse tipo de vida que nós conhecemos hoje, ele tem que estar em equilíbrio com todo o sistema planetário, com toda a galáxia, porque se sair fora alguns metros, pode ser o suficiente para o fim do tipo de vida que nós conhecemos. Pode surgir outros tipos de vida, mas a vida que nós conhecemos hoje pode ser o fim. Então, nesse aspecto, sim, há uma interferência da natureza em nossas vidas, há uma interferência do planeta, das estrelas em nossa vida, nesse aspecto, mas não para definir a nossa sorte. Isso seria astrologia, e astrologia para nós não é considerada uma ciência, não há provas científicas para tal, mas há o respeito, né? Não podemos falar que não existe uma certa sabedoria na astrologia, né? Não podemos ter essa vaidade. O respeito, como nós temos com qualquer uma religião, nós temos respeito também para com esse segmento. Contudo, para nós, o que define a sorte do espírito é exatamente a sua capacidade moral e intelectual. Porque do ponto de vista aqui planetário, tudo que está aqui é apenas uma passagem. É um momento para educação intelectual e moral do sujeito, né? E aqui não define não define o que não vai determinar, não é que não define, não vai determinar aquilo que você vai ser lá. Nós temos casos aqui, e isso é até mesmo trazido pelo Allan Kardec, no Céu e Inferno, de um caso de uma rainha da Índia, em que ela acreditava que era um ser, como posso dizer, mais benquisto por Deus, e por isso ela imaginava que ela ia ter o paraíso, herdar o paraíso, que todos que estavam na Terra tinham que lhe servir da melhor maneira possível. Quando ela desencarnou, a primeira coisa que ela percebeu foi o tremendo desencanto e tremenda mentira que ela acreditava. Porque muitos daqueles que estavam lá no plano espiritual, que lhe servia, na verdade, era muito mais iluminado do que ela. E estavam em condições espirituais melhores do que ela. Então,
as questões aqui na Terra é apenas uma passagem. É como uma grande escola, um grande hospital, no qual nós temos que tirar o melhor proveito possível. E as consequências de nossas vidas do hoje e no amanhã tem a ver com aquilo que nós fazemos dela no dia a dia. Se você tem um filho que nasceu inteligente, é porque aquela criança é herdeira do seu próprio sacrifício, da sua própria disciplina intelectual. Então, por isso lhe proporcionou a possibilidade de ter uma inteligência. Contudo, há muitos espíritos encarnados extremamente inteligentes, mas vêm em corpos limitados, exatamente para que não possa exercitar a sua inteligência com a maior liberdade possível. Por quê? Porque provavelmente esses espíritos utilizaram a sua inteligência apenas para o interesse próprio, para egoísmo, para o domínio, para a escravidão. E aí esses espíritos vêm numa situação limitada para que eles possam desenvolver o sentimento. Porque você tem que desenvolver o intelecto e a moral e o sentimento também. Porque se o intelecto vai ser utilizado para o mal e não para o bem. Então, nesse aspecto, tudo aquilo que você herda aqui nesse planeta é uma junção daquilo que você conquistou no passado, fruto da sua disciplina intelectual ou espiritual, e também fruto da necessidade do aperfeiçoamento. O que significa isso? Deus vai lhe dar aquilo que você precisa para você conquistar seus objetivos espirituais. É como que você vai para a escola. Você precisa de caderno, lápis, borracha, para você tirar o melhor proveito possível das lições que serão ministradas para você alcançar a alfabetização, o conhecimento científico. Aqui no planeta, então, uma parte é fruto da sua herança espiritual de várias vidas e outra parte fruto da necessidade que você tem para o desenvolvimento, para a continuidade do seu desenvolvimento. Há, contudo, espíritos iluminados que podem vir encarnado à Terra, que ele já não precisa mais estar encarnado na Terra e que vem com uma bagagem muito rica, exatamente para poder dar suporte espiritual para outros, como é o caso do Chico Xavier. Esse é um espírito iluminado que não tinha necessidade, provavelmente, de estar encarnado no planeta Terra, veio com uma missão de elevação espiritual da humanidade, ou pelo menos uma boa parte da humanidade. Tanto que ele psicografou mais de 400 livros, quase entre 400 a 500 livros. Desses livros, ele abriu mão de absolutamente tudo. E não foram os astros, não foi as estrelas que definiram como seria o Chico Xavier, a mediunidade do Chico Xavier, não foi fruto do acaso, né? Não foi fruto de uma escolha divina que falou, olha, eu gosto tanto daquele filho que ele vai ser um tremendo médium, vai escrever, vai ser um trabalhador na seara de Jesus e vai levar minha palavra adiante. Não. Ele, sim, é um espírito disciplinado que lutou e luta contra as suas sombras, a sua inferioridade e se qualificou espiritualmente e intelectualmente para aquela missão. Então ele vem ali exatamente porque ele é o fruto da sua própria herança. E ele se qualificou para aquele tipo de trabalho. Como Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi o responsável pela terceira revelação, para todos nós, trazer o Espiritismo, né, trazer a doutrina espírita, porque não é que Deus gosta mais dele do que de qualquer um de nós, não. Porque ele foi um soldado qualificado para aquele tipo de missão. E, portanto, ele vem pronto para aquela situação. Porém, ele poderia ter escolhido outro caminho. Ele poderia ter optado por não dar continuidade
na sua tarefa espiritual. E Deus com certeza teria outro espírito responsável para isso, né? Mas o melhor seria o Allan Kardec. Mas não foi fruto do acaso, da conjunção dos astros que definiu como seria Allan Kardec. Quem definiu isso foi ele mesmo. Isso significa que nós somos arquitetos de nossas próprias vidas. Nós somos arquitetos. Então não podemos ficar reclamando do vizinho apenas, reclamando da situação no país. Lógico, tem coisas que nós temos o dever de reclamar, né? Tem coisas que interferem em nossas vidas. Mas o nosso futuro está em nossas mãos. Nós é que construímos. E tudo que está aqui no nosso planeta serve como instrumento de aprendizado. Então, cabe cada um estar atento para tirar o melhor aproveitamento possível. Você pode tirar o melhor aproveitamento possível dessa situação. Primeiro, você tem que ter o conhecimento da realidade. Conhecimento espiritual. Saber que tudo que está aqui foi definido pela herança, e essa herança é uma herança individual e coletiva. Muitos dos problemas que o Brasil passa hoje tem a ver com a herança escravista que nós tivemos. Também com uma herança bastante negativa na Guerra do Paraguai. E que, por outro lado, nós podemos construir uma história diferente, né? Depende de nós. Agora, nós não podemos deixar que as pessoas interfiram na nossa vida de uma maneira significativa. Mesmo porque você define dar ouvidos ou não para as pessoas que lhe perseguem, as pessoas negativas, que não lhe querem o bem. Você tem essa opção. Como você tem a opção de escolher os representantes do Brasil, escolher os representantes da cidade. Você tem essa opção. Ah, mas todos os políticos são iguais. Não, mentira. Como nós olhamos para a sociedade brasileira e nós sabemos que uma boa parte da população brasileira é honesta, é trabalhadora, a mesma coisa tem gente que se candidata que também é honesta e trabalhadora. Agora, basta ter vontade e determinação para ter conhecimento de causa. Entendendo que se o Brasil está do jeito que está, não é por uma conjunção astral dos planetas, das estrelas, etc. Tem a ver com tem a ver com a lei de ação e reação, causa e efeito. Nós somos assim. Nós, como povo, somos um povo que não valorizamos a educação, o conhecimento, né? Muitas vezes ridicularizando quem tem esse conhecimento, quem tem esse entendimento. Como nós desvalorizamos também o sentimento mais profundo. Quando eu digo sentimento espiritual, é o sentimento mais profundo, não é o sentimento espiritual de pertencer apenas a uma organização religiosa. O sentimento de amor, né? De desprendimento, de procurar fazer ajuda ao outro sem olhar a quem. Isso nós temos que desenvolver. E nós temos que abrir as nossas consciências. Nós somos artífices do nosso próprio futuro. Não podemos reclamar. Não podemos chorar as pitangas. Nós devemos lutar contra isso. É lógico que uma criança que nasce num bairro violento, né, de periferia, é muito mais difícil ela sobreviver e ter uma qualidade de vida do que uma criança que nasce já num berço de ouro. Contudo, do ponto de vista espiritual, aquela criança que nasceu nessa situação é porque ela tem algum trabalho a ser realizado. Ou seja, do seu próprio aperfeiçoamento intelectual e moral, ou do ponto de vista missionário, de ajudar na elevação daqueles irmãos que vivem lá com eles. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz, na luz do Mestre Jesus. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, temos os evangelhos. E agora também no dia 12, sábado agora, haverá a campanha Alto de Souza, onde o centro estará arrecadando alimentos, roupas, até brinquedos usados, desde que seja de uma boa procedência nesse brinquedo, esteja inteiro o suficiente para poder ajudar os nossos irmãos mais necessitados. E será das 15
às 16h30. É importante lembrar também que a partir do dia 18, às sextas-feiras, né, dia 18 agora de setembro, sextas-feiras, o centro irá funcionar. Então, o centro vai estar aberto, inicialmente só nas sextas-feiras, às 19h30. Tudo bem? Irá trabalhar com 30% da capacidade do centro, com distância mínima de 2 metros entre cadeiras do salão, disponibilidade de álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscara, cobrindo devidamente o nariz e a boca. E o passe será coletivo. Essa é a informação da nossa presidente, Vânia. Tudo bem? É isso aí então, Ju. Fique com Deus e na luz do Mestre Jesus.